Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. Amém? Capítulo 3, versículo 12, carta que Paulo escreveu aos irmãos que se reuniam lá na cidade de Filipe. Diz assim a palavra do Senhor: Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Pai, nós te damos graça nessa noite. Senhor, reconhecemos que toda boa dádiva vem de Ti, como teu servo estava aqui orando, Senhor. Todo dom perfeito vem do alto. Senhor, o Senhor é o cabeça da igreja. O Senhor é único, Deus vivo e verdadeiro. O Senhor é soberano, Rei de reis. Apesar de ser um Deus invisível, é real, é imortal. Senhor, o Senhor não tem tempo. O Senhor era, é e será eternamente. Todas as coisas estão debaixo do teu controle, Senhor. E o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso, um Deus Emanuel presente, Senhor, na nossa vida, presente em momentos de tribulação, de angústia, de socorro e presente também em momentos de alegria e de vitória. Obrigado porque o Senhor participa com todos os momentos da nossa vida, Senhor. Em nossa casa, em nossa família, no trato do nosso casamento, com os nossos filhos, Senhor, em nosso trabalho. Senhor, obrigado pelo teu cuidado diário para com a nossa vida, Senhor. Nós queremos reconhecer esse cuidado, assim, não queremos que o nosso coração se torne ingrato de alguma forma, nós queremos que a nossa alma se lembre de todos os benefícios que o Senhor tem feito. Porque o Senhor é o nosso Deus que cura todas as nossas enfermidades e que perdoa todos os nossos pecados, que redime a nossa vida da cova e coroa, Senhor, a nossa velhice de mente. Que Deus é semelhante ao Senhor? Nenhum outro é semelhante a Ti, Senhor. O Senhor é aquele que nos concede alegria. O Senhor é o príncipe da paz, por isso determina a paz sobre a nossa vida. O Senhor é o guarda, não só de Israel, mas o guarda da igreja. O Senhor é o guarda da nossa casa. Obrigado porque o Senhor tem dispensado constantemente anjos para guardar a entrada e a saída da nossa casa, Senhor. Guardar os nossos filhos, Senhor. Algumas pessoas, Senhor, às vezes o seu filho ao sair, Senhor, para a escola, Senhor, não retorna. Ou algum trabalhador, alguém, Senhor, muitas vezes, em uma fatalidade, Senhor, essa pessoa não retorna para casa. E o Senhor tem permitido, Senhor, que a gente saia de manhã e retorne para a nossa casa. O Senhor tem permitido que a gente durma e que a gente acorde. O Senhor tem permitido que a gente se coma, se fortaleça, né? Tenha amigos, tenha irmãos, né? Existem algumas lutas, algumas dificuldades, mas o resumo de tudo é, Senhor, que muitos são os teus benefícios. E incontáveis são as tuas obras, Senhor. O que o Senhor tem feito por nós não pode ser pago e nem agradecido com algumas palavras, Senhor. Somente a nossa vida rendida a Ti realmente
faz sentido, Senhor, faz jus a tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida. Obrigado por essa noite, Senhor, que também não seja para nós somente uma noite, que seja para nós uma oportunidade, porque alguns quiseram estar aqui, não puderam. Como a gente acompanha, alguns irmãos não estão mais entre nós e não podem estar, mas o Senhor tem permitido que a gente esteja aqui. E nós queremos te ser grato por estar aqui nessa noite, como o teu servo também orou aqui. Queremos receber a unção que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Senhor, queremos receber o fortalecimento, Senhor, o revestimento de armadura. Senhor, queremos realmente receber do Senhor aquilo que o Senhor separou para a nossa vida nessa noite. Nós te daremos toda a glória, todo o louvor e toda a honra, porque o Senhor sabe do nosso coração, de todos nós aqui neste lugar, Senhor, que o nosso coração não está em homens, ele está realmente no Senhor. É do Senhor que vem todas as coisas para nós. Muito obrigado, Jesus, por esse nome lindo, maravilhoso, que realmente salva, liberta e cura. Nesse nome realmente há poder. E é debaixo desse nome, Senhor, que nós estamos aqui nessa noite. É essa bandeira que nós levantamos essa noite. Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, aquele que morreu, mas que ressuscitou. O nosso Deus venceu a morte, Senhor. Quem é como o Senhor? Muito obrigado, Senhor, porque nenhum inimigo ousou ficar de pé diante de Ti. Todos fugiram da Tua presença, porque reconhecem que Tu és todo-poderoso, que todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra está em Tuas mãos. Ó Senhor, contempla nessa noite as nossas orações, as nossas súplicas e os nossos gemidos neste lugar. E responde como o Teu servo falou, Senhor, com glória, com poder, com vento impetuoso, Senhor, com corações tranquilos e aquietados diante de Ti, para aqueles que estão angustiados, Senhor, e muito tristes nessa noite. Que derrame porção de alegria, Senhor, renovo da Tua parte. Quando o Senhor passava por um lugar, Senhor, realmente aquele povoado, aquela cidade era impactado pela Tua presença, Senhor. E na verdade, Senhor, é isso que impacta a nossa vida. Não é a pregação em si, não é a oração, Senhor. É a Tua presença que impacta a nossa vida, Senhor. E, Senhor, é essa presença que nós queremos desfrutar nessa noite. Muito obrigado, Pai Celestial, por todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Há muitas coisas de fato que o Senhor deseja fazer na nossa vida, tem feito, faz e deseja fazer, mas é necessário prosseguir. É necessário marchar. É necessário avançar. É necessário não estar parado. Ainda que andemos lento, vagarosos, mas que prossigamos, avante para esse alvo. Irmãos, esse texto me chamou a atenção porque é alguém que muito avançou e nesse momento está falando e reconhecendo que não chegou ainda, não obteve, não foi plenamente aperfeiçoado, mas ele prossegue em avançar. Prosseguir é mais que seguir, é determinar uma sequência, é perseverar, é persistir, é estar seguindo sem desistir. E Paulo declara nesse texto que ele só está fazendo isso porque um dia Cristo Jesus o alcançou. Olha que interessante, irmãos. Esse texto está falando de rumo, de direção e de alvo. Antes que Cristo se tornasse o meu alvo, Paulo está dizendo, eu fui o alvo de Cristo. Eu era o alvo. Cristo estava nos céus, um mistério oculto a todos os homens. E sabe quem era o alvo? Os homens. Nós fomos alvos do amor de Deus. Deus amou de tal maneira o mundo, Deus amou de tal maneira os homens, que entregou o seu único filho. Entregou para que todos os homens que crescem nele
não perecessem, não morressem, mas alcançassem a vida eterna. Jesus prosseguiu primeiramente para alcançar o alvo do Pai. Jesus por várias vezes disse que a comida dele e a bebida dele era fazer a vontade daquele que o enviou. E a vontade do Pai era nos alcançar. Nós éramos e somos o alvo do amor de Deus. E ele se despiu da sua glória, como alguns salmos falam, que ele é vestido de majestade, de luz, de glória. Eu não consigo imaginar como ele está vestido, como é essa roupa, como é esse adorno, como é essa glória. Mas o texto diz que ele se despiu dessa glória, se despiu dessa luz, e esse verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele iniciou o processo para alcançar um alvo, uma meta. E se nós olharmos para o Mestre, em nenhum momento ele perdeu, em toda a sua jornada aqui, o seu alvo. Ele teve momentos muito bons. Eu fico imaginando, embora a Escritura não fale claramente da sua adolescência e da sua juventude, fala muito pouco, até 11, 12 anos, e depois já praticamente no início do seu ministério, mas nós cremos que Jesus Cristo foi um filho exemplar. Não cremos assim? Alguém sem pecado, um filho exemplar. Eu fico pensando nos momentos de alegria que ele teve com Maria e com José. Momentos de brincadeira com seu pai, aprendendo a carpintaria. Dias alegres como eu e você temos. Não é? Mas os dias alegres não fizeram que Jesus tirasse os olhos do seu alvo. Nem os dias tristes. Me parece que na caminhada dele, por mais que ele o tempo todo tivesse amigos, e João Batista ali próximo dele, toda aquela circunvizinhança, e cresceu como um adolescente, depois como um jovem, mas nem profissão, nem dia bom, nem dia mau, nem família, nada fez com que os olhos dele se desviassem do alvo. Ele tinha algo bem determinado: fazer a vontade do meu Pai. E assim ele caminhou na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, de modo que os dias bons e alegres e os dias maus faziam parte do seu passado, mas Jesus não era preso ao seu passado. Provavelmente algumas pessoas lhe fizeram mal, provavelmente algumas brincadeiras inadequadas, talvez pelo modo como a sua mãe o tratasse, por saber das promessas que tinha sobre a vida dele. Talvez implicância de irmãos. Mas Jesus ia caminhando sempre para frente. E o passado ia ficando para trás. Paulo se espelha na vida de Jesus Cristo para poder caminhar dessa forma. A verdade é que Deus tem coisas incríveis para a gente, hoje e no nosso amanhã. Mas para que haja amanhã, espiritualmente falando, e não um tempo cronos, é necessário que eu caminhe. Satanás, ciente de que há algo preparado da parte de Deus para as nossas vidas e para a nossa família, ele deseja que a gente fique parado. Ele deseja que a gente coloque uma âncora. Ele deseja e faz todo o esforço possível para criar problemas, atritos, dissensões, ciúmes, vaidades, de forma que o nosso coração fique preso ao passado. Coisas que impedem da gente caminhar espiritualmente.
Coisas simples como, talvez eu já esteja no meu terceiro emprego, mas quando eu lembro daquele meu primeiro emprego e de como aquele cara me fez mal, e quando alguém fala o nome dele, o meu coração, aquilo é um traste, aquilo tinha que descer a ladeira sem freio. Porque em algum momento da minha jornada, eu fui tremendamente atingido por alguém. E ainda que eu fisicamente conseguisse transpassar isso, e hoje estava no emprego, ou outro emprego, há sentimentos que os meus olhos físicos não enxergam, mas que no mundo espiritual me prendem para avançar para o alvo. O que mais poderia nos prender? Problemas familiares, problemas com irmãos. Talvez esta seja a segunda, a primeira, a quarta ou a quinta congregação pela qual eu passo. Quantas coisas eu atravessei, quantas coisas eu ouvi, quantas coisas eu vi. Quando eu ouço essas coisas, ela ainda mexe com o meu coração, ela ainda me deixa um pouco revoltado, ela me deixa ainda um pouco indignado, de forma que, sem perceber, permaneço eu ainda preso. Permaneço eu ainda ocupando a minha mente e o meu coração com sentimentos de coisas que estão no passado. Paulo diz que ele teria muitos motivos para ficar preso ao passado, né? Imagina aquele cara que me apedrejou, né? Ou imagina aquele cara que me jogou do muro, imagina, né? Mas ele determina o seu próprio coração dizendo assim: eu esqueço das coisas que ficam para trás. Ele esquece. Mais do que deletar. Não é deletar, porque ele não pode esquecer de memória. Ele resolveu espiritualmente essas coisas do passado. Essas coisas estão resolvidas. Essas coisas não lhe prendem mais, não fazem ele mais olhar para trás. E ele pode agora avançar para grandes coisas que Deus tem em sua vida. Irmãos, todos nós que estamos aqui nessa noite e que fomos chamados e convocados por Jesus Cristo de Nazaré a entrar nessa caminhada, a entrar olhando o alvo, ou seja, dizendo, olha, há um lugar para a gente chegar. Todos nós fomos, de alguma forma, pressionados ou atingidos. O apóstolo fala isso de uma maneira mais clara em 2 Coríntios 4, 8. Olha o que todos nós que estamos aqui nessa noite atravessamos. 2 Coríntios 4, 8. Diz assim, ó: de todos os lados nós somos pressionados. Nós somos pressionados, irmãos, é fato. Mas não desanimados. Ficamos perplexos. Perplexos assim, de não acreditar, né? Fala assim, cara, isso aconteceu mesmo. Mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não somos abandonados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. A palavra de nós, do Senhor para nós essa noite, é: nós não vamos ficar desanimados, nem desesperados, nem nos sentir abandonados e nem destruídos. Mas o Senhor fala conosco, nós podemos ser pressionados, perplexos, perseguidos e abatidos. E todas essas ações geram na nossa vida reações. Coisas que às vezes nós não resolvemos. Se a gente puder concretizar isso para ficar um pouco mais claro, de alguém que tinha algo de Deus na sua vida, por exemplo, podemos lembrar de José. Podemos lembrar de alguém que tinha um sonho profético da parte de Deus.
que tinha algo de Deus para fazer. Mas foi tremendamente o quê? Se a gente puder usar essas palavrinhas daqui, perseguido. Não é assim? Ficou perplexo por quê? Olhando do fundo de um poço, falou assim: meu Deus, mas são meus irmãos que me jogaram. Meu Deus, mas foram meus irmãos que me jogaram no fundo desse poço. Perplexo nós podemos ficar. Perseguidos nós podemos ser. Mas é interessante que, de alguma forma, que eu não sei explicar, talvez só José possa explicar para a gente quando a gente chegar naquele grande dia, ele prosseguiu. Ele não se entregou. Ele não falou assim: melhor morte. Não. E quando ele chegou lá e foi vendido como escravo, ele fez o quê? O melhor. Ele se tornou o quê? O melhor escravo. O que tratava as coisas com mais zelo. Engraçado que um escravo ali normal, que já deveria ser um bom escravo, já. Agora, quem nunca foi um escravo, quem estava perplexo, quem era perseguido, mostra no interior do seu coração essa atitude clara que ele prossegue. Prossegue entendendo de alguma forma que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E no seu coração José amava a Deus. Mas ele havia tomado um choque na sua caminhada, como todos nós que estamos aqui nessa noite já tivemos. Já ouvimos alguma coisa. Já fomos espetados. Também já espetamos. Também já falamos. Mas José tem algo de Deus grande para amanhã. Só que no dia de hoje ele está sendo injustiçado por algo que ele não fez. E a sua integridade o leva à cadeia. E o que Deus tem para a vida dele está para chegar. E ele precisa prosseguir. Ele não pode parar. Ele não pode desanimar e falar assim: Deus, eu vou sentar aqui e acabou para mim. Não. Porque Deus o está aguardando lá na frente. E caminhar sem ver, sem entender, é fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Bem, ele se torna o melhor preso. Porque ele poderia se tornar um preso reclamão, um preso murmurão, um preso com razão, um preso com direito. Mas ele escolhe se tornar o melhor preso, o preso que mais serve, o preso que menos fala e que menos reclama. Isso mostra que no seu coração, o passado não pode segurar o coração desse homem. Porque ele está determinado em prosseguir. Porque ele sabe que um dia o sonho que lhe foi dado por o Deus dos seus pais será cumprido de alguma forma. Ainda que ele esteja naquele momento no vale da sombra da morte. Bem, ele se torna o melhor preso, amigo do carcereiro. Ele ajuda o padeiro, o copeiro. Ele ainda encontra tempo para olhar para a vida dos outros. Porque normalmente quem está nessa condição olha só para a sua vida e para a desgraça que está passando. Me impressiona ele ainda parar como tudo na sua vida estivesse bem, para poder ajudar o outro, mas o outro você se vira. Eu fico pensando o nosso Deus olhando a atitude de José e servindo os outros. Olha, você tem esse sonho, eu posso te ajudar. Você precisa de alguma coisa lá na cela 2? Vá lá. Está precisando de alguma coisa lá? E Deus olhando e falando assim: ele foi injustiçado. Ele foi perseguido. Ele ficou perplexo.
Mas dá para perceber que no coração desse homem, o alvo dele não é o seu sonho. O alvo dele é Deus. Tem muitos irmãos que fazem do céu o seu alvo. O que é um equívoco. Porque nós não estamos atrás de um lugar. Nós estamos atrás de uma pessoa. O céu não é o nosso alvo. Senão você chegou lá, acabou. Por que Paulo diz que o nosso alvo é Cristo? Porque ainda que você chegue no céu, conhecer a Cristo é eternidade a eternidade. O alvo que Paulo colocou pelo Espírito Santo é um alvo que atravessa até a morte. E mesmo na Nova Jerusalém, esse alvo permanecerá para sempre. Não tem fim o alvo que Deus colocou na nossa vida. Se o nosso alvo for pintar essa parede, a gente pintou, acabou. Se o nosso alvo for chegar aqui antes no chão, acabou. Se você colocar qualquer coisa como alvo, irmão, o dia que a gente chega, frieza, acomodação espiritual e abandono. Agora, quando o nosso alvo é Cristo, irmão, o resto vai vir a reboque. O cuidado de Deus, o zelo, a providência, a chuva, o corvo, como vai chegar eu não sei, irmão. Mas Ele vai providenciar tudo para que nós cheguemos nele. Porque Ele chegou até nós. E agora falou, você foi o meu alvo. Agora eu me tornei o seu alvo. Agora vem, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Que inversão de papéis. Agora ele é o meu alvo. Primeiro o amor dele me encontrou, eu era o alvo. Porque tudo tem que começar nele, ser por meio dele e terminar nele. Para a glória eternamente. Amém. Aleluia. Tudo começa nele. Ele veio, nós éramos o alvo. Agora ele se tornou o nosso alvo. E agora nós estamos caminhando para esse alvo e aprendendo como ele caminhou. Esquecer só as coisas ruins, não. Esquecer as boas. Muitas coisas boas nos geram vaidade. Pô, aquilo, caramba. Para trás. Ficou, é passado. Ficou para trás. Acabou. Eu tenho que prosseguir para quê? Uau. Irmão, e Deus está olhando José. No momento certo, você vê que eu não estou emitindo uma crítica, mas é um processo de aprendizagem só. Você vê que José é um processo de maturidade, como Paulo falou aqui no último versículo, dizendo, se vocês não enxergam dessa forma, Deus lhes esclarecerá no momento oportuno, né? Quando ele vai, o copeiro, pô, lembra de mim lá, né? Quando você chegar lá. Eu faço isso todos os dias, por isso falo que eu não emito uma crítica. Até a gente entender que quem lembra da gente é Deus. Quem lembra da gente é Deus. O tempo da nossa vida é de Deus. Quem coloca as pessoas, até para terem comunhão, andar conosco, certas fases da nossa vida, é Deus. Quem prepara o nosso caminho é Deus. Aleluia. Quem nos dá a habilidade da nossa profissão é Deus. E nenhum desses sonhos podem, de alguma forma, pôr um véu nos nossos olhos para que a gente perca realmente o nosso alvo. Muitos homens de Deus perderam o alvo por causa de grandes vitórias. E muitos homens perderam o alvo por causa de grandes derrotas. O que Paulo está colocando aqui, eu tive uma grande derrota, pouco importa, é passado. Eu tive uma grande vitória, pouco importa, é passado. O meu coração arde por me aproximar do meu alvo, que é Cristo Jesus. Um dia eu fui alcançado por Ele. E Ele agora me ajudará a alcançá-lo, para estar com Ele para sempre. Acabou o resto. Acabou o número, acabou. O ministério é um serviço. O ministério é um serviço, mas não é o nosso alvo. O nosso alvo é uma pessoa. O nosso alvo não são ações.
não é o número de ações executadas, que o nosso alvo é Cristo, uma pessoa. E Ele sabe quando nós o amamos de fato. Ele sabe quando nós amamos mais o nosso ministério que Ele. Ele sabe quando nós amamos mais a nossa família que Ele. Ele sabe quando nós amamos mais a nossa profissão que Ele. Ele sabe quando nós amamos mais a nós do que Ele mesmo. Ele sabe disso. E na verdade, no seu infinito amor e na sua infinita misericórdia, o que Ele faz é revelar aquilo que nós amamos, como Ele diz em Deuteronômio 8. Por isso, Rafa, eu fiz você peregrinar 40 anos. Por isso, eu deixei você sentir fome e te alimentei com maná, para você entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Provei o teu coração para saber se você ia guardar os meus mandamentos ou não, porque aquele que guarda, esse é o que me ama. Eu e meu Pai viremos e faremos morada nele. Vou te ensinar a me amar. Vou tirar os espinhos, vou tirar os tropeços, vou tirar as pedras. Lembra do livro de Oséias? Vou te trazer para o deserto. Rafa, você ficou como uma prostituta lá achando que aquelas nações te davam vinho, trigo, isso ou aquilo. Na verdade, quando foi eu, o Senhor, que te dei todas as coisas. Agora, cercarei você de espinhos e trarei você para o deserto e ali falarei contigo. Ali mostrarei a tua condição, mas ali te limparei. Ali tirei o amor que você tem por outros deuses ou por outras coisas. E aí então, eu serei teu esposo e você será a minha esposa. Eu serei teu Deus e você será o meu povo. Que coisa linda! Que coisa pura, que coisa simples. Que coisa simples. Que coisa, não é uma espiritualidade sem sentido, não é uma santidade aparente que leva à vaidade, não. São pessoas que têm um alvo que é uma outra pessoa. Essa pessoa é maravilhosa, conselheira, príncipe da paz. Meu irmão, ela é tudo. E essa pessoa está limpando o nosso coração para nós aprendermos a amar somente ela. E permanecer nesse caminho todos os dias para estar com ela para sempre. Olha que coisa! Paulo está com essa clareza. João 17,3 fala algo interessante. Que é assim, ó. Jesus está orando, falando com o Pai. E dentre muitas explicações sobre o que é a vida eterna, essa é a que eu mais aprecio. Jesus diz assim: esta é a vida eterna. 2 pontos. De repente, na versão dos irmãos pode estar um pouco diferente, mas é esse contexto. Que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é conhecer Deus eternamente. Ele é a vida que nos deu vida e nos chamou para conhecer a vida. Irmãos, a vida eterna é essa. A vida eterna não é os ensinos apostólicos romanos, né? De ruas, de coisas, de coragem, isso, daquilo, não. A vida eterna é uma realidade. O nosso relacionamento com Deus não se interrompe quando a gente fecha os olhos, apenas se transpassa. Temos um corpo glorificado, mas o que ganhamos dele é exatamente o que levamos. E a vida eterna é o quê? Conhecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eternamente, conhecer Ele. Nós vamos estar nos relacionando com Ele diretamente, não na maneira que nos relacionamos hoje. Olha só, lá não haverá sol. Por quê? Porque Ele vai ser o sol. Lá não vai haver templo. Por quê? Porque Ele é o templo.
Lá é uma cidade quadrada com 12 portões. E quem vai estar lá no centro dessa cidade? O Cordeiro Imaculado de Deus. Que falou para os seus primeiros discípulos: se não tivesse preparado uma morada, eu teria falado com vocês. Eu preparei tudo. Está tudo preparado para que onde eu esteja, vós estejais também, irmãos. Deus tem coisas grandes aqui para o nosso amanhã. Mas no meio de tudo isso que a gente está passando, do perseguir, do ficar perplexo, né, das 4 palavrinhas ali, Paulo diz aos irmãos de Colossenses, dizendo assim: todas essas 4 palavrinhas não podem se comparar ao peso de glória preparado do porvir. O que está lá do outro lado, irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu a coração de homem nenhum o que Deus tem preparado para aqueles que o amam novamente. Olha que interessante. Porque quem não ama a Deus não tem o que fazer no céu. O céu não é um lugar para se livrar do inferno. É um lugar para aqueles que amam a Deus. Para aqueles que querem estar com Deus. Para aqueles que Deus é uma alegria, não um peso. Para aquele que Deus é paz, é justiça. Senhor, o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança, diz o salmista. A quem tenho eu no céu além de ti? Eu não tenho ninguém. Não há opções. É como Pedro: quem mais tem? Não tem, é só o Senhor que tem palavra de vida eterna. Nós estamos contigo, Senhor. Esse povo que o Senhor vai ter comunhão com Ele, vai ser eternamente o Deus desse povo, e esse povo vai ser eternamente povo desse Deus, e esse povo vai ser uma família. Então a nossa família aqui na terra é só uma preparação para a verdadeira família. Lá nós não teremos sexo. Então, aproveite todas as oportunidades. Está de mal com o teu irmão? Não fala com o teu tio. Tem problema com a tua prima? Deu rolo com o sobrinho? Deu problema com outro parente que chegou lá? É coisa que ainda te prende ao passado. É coisa mal resolvida. É coisa que você não consegue dar bom dia. É coisa que tem que atravessar a rua. É coisa que tem um na festa, o outro não vai porque aquele vai estar na festa. Se tem alguma coisa, então deixa para trás, esquecendo-me de resolver espiritualmente essas pendências, para poder prosseguir, porque no amanhã Deus tem grandes coisas preparadas para a gente. Não é que as coisas estão atrasadas, sou eu que espiritualmente às vezes estou preso. O tempo, o cronos passa, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Mas o tempo, o cronológico, não significa que eu tenha andado espiritualmente falando. Eu posso estar no mesmo lugar. Espiritualmente falando, eu posso estar no mesmo lugar. Deus, quanto tempo? Mas filho, quanto tempo você não anda? Quanto tempo você não dá um passo em direção a mim e resolve todas essas coisas, deixando elas para trás? Irmão, o passado não pode nos aprisionar com algemas. Nós recebemos a autoridade do Senhor para realmente resolver essas questões e essas algemas romperem, esses grilhões romperem. Tudo que Satanás quer é uma coisinha para eu olhar aqui, um negocinho para eu olhar aqui, um probleminha para resolver ali, um outro. Ah, meu Deus, não problema, me dá uma vitóriazinha aqui, me dá uma... E eu não estou olhando para o... Por que eu me perco? Porque eu não olho para o alvo. Quantos colegas do meu trabalho, não vou mais à igreja, porque o cara falou mal, isso, falou, foi duro comigo nessa palavra. Eu disse, rapaz, mas o cara morreu por você? Qual o nome dele? Que eu vou seguir ele também. Ele estava na cruz? Ele carregou o meu pecado? Pô, fala comigo, vou para onde você está amanhã, parceiro. Porque o único que não tem culpa de nada do que você está falando é o teu alvo. E você está saindo dele, mostrando que ele não estava, na verdade, no teu coração.
Você estava ali no meio daqueles irmãos, mas Cristo nunca foi o teu alvo. Talvez catar tijolo, talvez se livrar de um vício, talvez resolver um problema da tua vida. Mas Cristo foi o teu alvo, meu irmão. Me perdoa, sou teu colega de trabalho, na boa para falar com você. Não era o teu alvo. Porque se o teu alvo fosse Cristo, sem pernas, sem braço, a gente vai se arrastando até Ele. Porque Ele é o nosso alvo. Porque foi o que Ele fez por nós quando nós éramos alvo. Se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, meu Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. E direi eu, se para esse momento vir, pegar essa cruz, ser cuspido, ser envergonhado, ser crucificado nu, receber toda a dor física, espiritual, mental, psicológica, ter todos os demônios caídos da terra naquele dia em volta, olhando uma aparente derrota do homem Jesus. Imagina a pressão espiritual. Os discípulos estavam com medo de um gadareno, com 5.000 demônios. Você imagina todos os anjos caídos, chamados por Satanás para ver o Filho de Deus numa cruz. Você imagina que opressão é essa? Você sempre senta numa casa, tem um endemoniado, você já sente aquele clima assim, meu Deus, está pesado. Já parou para pensar nesse peso? Pois é, o meu mestre, o teu mestre, estava com tudo isso aqui nos ombros, dizendo, não vou perder o meu alvo. O amor de Deus vai alcançar e serão gerados muitos filhos. Serão gerados muitos filhos. Ele viu o fruto do seu penoso trabalho e foi até o fim. Talvez a frase que mexa conosco e com o inferno: tendo provado, Jesus disse, está consumado. Cheguei ao alvo. Atingi o alvo. Foi entregue o Filho de Deus. O Cordeiro de Deus foi sacrificado e a terra bebeu o sangue dele. O amor de Deus alcançou todos os homens por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, como diz o escritor do livro de Hebreus. E porque esse amor nos alcançou, nos constrangeu, ele agora se tornou o nosso alvo. E, meu irmão, a gente tem coisa boa que a gente viveu, a gente tem coisa triste também. A gente teve gente que foi nosso parceiro, a gente teve gente que esfaqueou. Mas é passado. É passado. Irmão, ficou para trás. Tem um alvo. E a coisa mais linda em Deus, talvez, que a pessoa que sem querer, ou eu esfaqueou ela que esfaqueou, quando os dois são iluminados pelo Senhor, os dois passam a ter o quê? O mesmo alvo. Não é assim? Irmão, pode ir lá os dois, a Ana Sara e a Nelise, cair no pau dentro de casa. Pode Miguel e o Felipe, pá, 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 pá. No final, eles são o quê? Irmãos. No final, eles vão para o mesmo quarto. Dormir um do lado do outro, esperar o outro acabar e tem que, às vezes, catar a toalha do outro. É assim que Deus faz com a gente. Às vezes o outro está certo, mas Deus vai falar assim para mim, Rafael, vai lá catar a toalha. Às vezes eu vou estar certo e ele vai falar para o outro, agora cata a toalha lá do Rafael. Porque Deus não está atrás de razão. Deus está atrás de direcionar os nossos olhos para Ele. O firme autor e consumador da nossa fé. Irmão, quando isso ocorre na nossa vida, nada é impossível. Nada é impossível. Você já não está olhando nem para a sua própria condição. Você pode estar andando até com uma situação assim, mas como você está andando para o alvo? É uma coisa muito interessante isso. Eu achei muito propício de um pai que explicou isso para o filho dele. Porque criança faz pergunta difícil pra caramba, né? A gente tem 5, sabe? Cara, saia curta mesmo. Então ele perguntou para o pai aí, Deus é grande? Deus é grande. Aí ele chamou o menino para fora de casa, para passar um avião, ele falou assim, e aí filhão, o avião é grande? Ah pai, é pequenininho. Deixa eu ver. É pequeno. Passou 2 semanas, levou ele no aeroporto, desceu na pista, botou ele do lado só da roda do avião. E aí filhão, o avião é grande? Caraca,
Caraca, pai, é imenso. Eu falei assim, então Deus é assim, filho. Quanto mais longe você estiver dele, menor ele parece. Mas quanto mais próximo você avança em direção a ele se torna imenso. Ele se torna poderoso. Ele se torna grande. Você consegue enxergar quem ele é. O que ele está nos convidando era para saber quem ele é. Quem Deus é, irmão. É esse convite, ele está nos arrastando para ele mesmo. Porque chegando diante dele, vendo o tamanho, é o nosso coração que vai falar: não há impossível para ti. Mas como eu vou falar isso lá de longe? Como eu vou falar olhando o avião do céu? Eu não vou falar. Vou querer um problema resolvido assim. Deus não vai querer resolver o problema do Rafael. Não. Quero resolver o teu problema não. Nessa distância? Que isso, Rafa? Vou resolver o teu problema de uma maneira diferente. Vamos fazer assim? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Me conhece. Não conhece a teologia. Me conhece. Saiba quem eu sou. Para isso, chegue muito perto. E essa relação, essa intimidade, vai te libertar. Vai te curar, irmão. Vai te inundar por dentro. Vai te dar tanta paz, não importa o quanto teu coração esteja angustiado. Porque é esse modo que Deus escolhe de nos curar. Não de longe, mas de perto. Então por que o irmão orou aqui de Jó? Quando Jó orou? Jó orou por quem? Por quem falou mal dele pra caraca. Tá entendendo? Se você tira a religião e vê a coisa prática, o que você vai ver? Você vai ver quase 16 capítulos de quê? De 3 caras sentando a lenha nele, pô. Você acha que ele não fica chateado? Você acha que chega uma hora que você fala assim, putz, caramba, irmão. Não, porque é isso, porque deve ser... Como é que você acha que o coração dele ficou? Ele está ali, numa situação, sendo fiel a Deus, nu vim ao mundo, nu voltarei, louvado seja o nome do Senhor, não blasfemou, ele não consegue entender a dimensão espiritual do que está acontecendo, mas ele procura ser fiel ao Senhor, ele indaga, ele questiona, na pequenez dele tem 3 sujeitos aqui. Aí como é que Deus começa a curar? Quando ele começa a abençoar aqueles que falaram mal dele. Sabe quando Deus começa a me abençoar? Quando eu abençoo a galera que me meteu a faca. Quando eu falo assim, Senhor, abençoa essa pessoa que meteu a língua nas minhas costas. Abençoa de verdade, o Senhor está falando no meu coração, é de verdade mesmo. Abençoa de verdade mesmo, libera essa pessoa, Senhor. E é nesse momento que Jó está fazendo essa oração e liberando aquelas 3 pessoas, Deus está fazendo o quê? Na verdade, eu te pergunto, Deus respondeu alguma pergunta de Jó, de todos aqueles capítulos? Quem já leu os 42? Em algum ponto do 1 ao 42, você vai ver Deus vindo, começa no 38, né? Deus vindo e fala assim, não, Jó, agora eu vou te explicar o que aconteceu. Jó, você perguntou isso, eu vou te responder, Deus fez isso. Porque, na verdade, o que nos cura não são as respostas que nós procuramos, mas o Deus para o qual nós perguntamos. Sabe o que está curando Jó? É que antes ele andava de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que está curando Jó é a proximidade, é Deus saindo de dentro do redemoinho falando com ele. Ele falando, Deus, mas Senhor, isso é grande demais, eu sou pequeno, o Senhor é grande, então eu vou te perguntar isso. Olha essa relação, olha essa conversa, olha essa comunhão de Deus com o homem. Isso está curando tudo dentro dele. E Deus não está respondendo uma pergunta para ele. Uma comunhão com Deus é que cura a gente, as mazelas. Eu estou perguntando um monte de coisa a Deus, mas não é a resposta que Ele vai me dar que vai me curar. É Ele que me cura a hora que Ele fala comigo. A hora que Ele fala contigo. O fato dele falar, dele ter comunhão. De você, como o Tiago já está falando aqui, dele visitar aí na cozinha e você assim, meu Deus, o Senhor está tendo zelo por mim. Um cuidado. E aquilo está o quê? Nos curando. E nos curando para quê? Porque toda cura tem um propósito. Para que eu possa
conseguirem conhecê-lo. Aleluia! A gente não pode perder isso. A hora que a gente perde isso, a gente fica dando volta no deserto igual o povo. O povo estava buscando um lugar. A terra prometida. Moisés estava buscando uma pessoa. Entende a diferença? Deus revelou os seus feitos aos filhos de Israel, mas os seus caminhos a Moisés, diz o salmista. O povo conhecia a mão de Deus. Moisés sabia por onde Deus andava. Dá para perceber a diferença? Então, quem está atrás da terra anda 40 anos tentando resolver a sua vida, mas quem está atrás de uma pessoa, ainda que atravesse um deserto, o seu rosto brilha pela comunhão que ela tem com esse Deus glorioso. Não é assim? O homem que confia no Senhor passa pelo vale de Baca e torna ele um manancial de água viva. Ou seja, ele não está indo atrás do manancial. Ele torna o deserto um manancial. Por quê? Porque dentro do interior dele fluem rios de água viva. É isso que Jesus está explicando. A gente não precisa ir atrás de oásis. Deus plantou oásis dentro de nós, desde que nós creamos em Jesus Cristo, como diz a Escritura. É o que está registrado no Evangelho. Então, a hora que isso fecha dentro da gente, a gente entende pelo Espírito de Deus. E a gente está assim, pô, é isso. Isso é o que ficou. A gente vai caminhar em direção ao alvo, exercitando o nosso ofício, o nosso dom, o nosso ministério, com as nossas responsabilidades familiares, espirituais, mas tudo isso andando o quê? Olhando para aquele alvo. Senão a gente se perde. Senão a gente se torna um grande pregador. Senão a gente se torna uma igreja cheia. E tudo para fazer sentido. Para fazer sentido, essas coisas não podem fazer com que a gente olhe para o lado. Sabe? Estar certo, estar errado, ter razão ou não ter razão, sabe? Ter um dia bom, um dia mau. Nosso alvo precisa ser só Cristo. E a gente pedir, Senhor, dá graça para que o meu coração ame só a Ti. Meu coração é duro, Senhor. O meu, pessoalmente, estou falando, meu coração é duro. O Senhor precisa regar ele. Né? Precisa regar, precisa molhar, precisa me lembrar. Porque às vezes eu não esqueço do passado, mas eu esqueço das coisas que o Senhor falou para mim. Me ensina a esquecer o meu passado e a me lembrar toda a boa palavra que o Senhor tem dito ao meu coração. Porque certamente o meu caminhar em direção a Ti será próspero. Né? Então, opa, andou a folhinha aqui. Se a gente pudesse, se tiver tempo ainda da gente poder refletir só mais um texto pelo menos, que é um texto que Paulo já estava numa maturidade maior, né? Olha só que interessante. Sabemos que Deus, não precisa abrir, né? No final eu digo o texto para os irmãos que gostam de anotar. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Olha só. Ele é o nosso alvo. Mas nós fomos predestinados a nos tornarmos a semelhança dele. Nós andamos em direção a ele, de fé em fé, de glória em glória, sendo trabalhado pelo Espírito de Deus, para ele ser impresso em nós e nos tornarmos semelhante a ele, como foi o desígnio do Pai desde antes da fundação do mundo, quando disse: criemos ele, a nossa imagem e a nossa semelhança. A palavra de Deus não caiu por terra. Na Nova Jerusalém haverão homens no sentido da espécie, né? Homens, mulheres, semelhantes
a Deus. Você já pensou em morar num lugar assim? A gente reclama do vizinho, né? Imagina você olhar para o teu vizinho da esquerda e falar assim: ele é semelhante a Cristo. Você olha da direita, ele é semelhante a Cristo. Onde você vai em Nova Jerusalém, os irmãos que estão ali são semelhantes a Cristo. E se você ama a Cristo pelo caráter que tem, imagina o amor que terá entre aquele povo. Imagina a onda de amor e de graça que vai ter entre essas pessoas que vão residir na Nova Jerusalém, junto com o Cordeiro de Deus. Todas sendo semelhantes. Você imagina o nível de glória, de comunhão, de amor. E com esse corpo fora ainda. Irmão, é por isso que ele diz que essas 4 palavrinhas aqui não podem ser comparadas com o peso da glória do porvir. Então, continuando o texto, ele diz assim: a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, ele também chamou. Aos que chamou, ele também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus o próprio, que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. E também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? É tribulação? É angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Éramos o alvo, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar dessa direção. Nada pode nos separar desse alvo. Nada pode nos impedir de chegar lá, a não ser nós mesmos. Oh Deus! Então, voltando aos primeiros 5 minutos do compartilhar da palavra, o que sobra para nós? Prosseguir. Mas o que eu faço diante disso tudo? Prosseguir. Aleluia! Mas está escuro, eu não estou vendo, eu não entendo. Isso, por que aquilo? Prosseguir. A vida do justo é como o nascer da aurora. Conforme você for andando, o dia vai clareando. E um dia, quando aquele menino, voltando para os 15 minutos da pregação, quando aquele menino José saiu daquela cadeia e foi sentar, foi interpretar aquele sonho. Você imagina como as costas daquele homem já estavam alanhadas, né? Você acha que ele foi só para a cadeia? Pela mulher de Potifar? Você acha que não rolou uns açoites? Como as costas daquele homem estavam alanhadas, como a barba, o cabelo, até a própria pele estava embrutecida, mas como o coração continuava quebrantado. Faraó, eu não tenho isso de mim mesmo, mas o Deus que eu sirvo é poderoso para revelar sonhos. Que coisa boa o que Paulo falou. O exterior vai se corrompendo, mas o interior vai se fortalecendo a cada dia que eu me aproximo do alvo. Puxa, quem olha por fora, eu sou um bobão. Mas o que importa é o Espírito sendo fortalecido dentro de mim. O faraó olha para aquele homem e diz assim: a quem mais escolheremos? Quem mais
o Espírito de Deus habita na vida desse homem aí. do presidiário. Do cara daquele cara mesmo, do poço. Do cara da caravana que andou amarrado. Do cara com as costas arrebentadas. É dele mesmo. Mas o Espírito de Deus, de sabedoria e de revelação, habitava naquele homem. Talvez para muitos, um esquecido. 13 para 30, 13 anos. 13 anos. Mas o que nós vemos das 4 palavras? Abandonados não. Lendo o texto, e Deus era com José. E Deus era com José. José só não estava enxergando. Deus é contigo e comigo. O irmão falou que estava louvando aqui. Às vezes nós não percebemos o quanto Deus é conosco. Porque estamos passando por momentos assim na nossa jornada, como José atravessou. Mas quando chega o momento dele sentar lá, olha só que coisa dessa. Imagina se ele ficasse preso aos irmãos. Negócio de irmão que tem que resolver. Ele ia conseguir avançar? Não ia. Precisava ter um desfecho na situação. Amém, precisava ter. Mas quem proporcionou até o desfecho da reconciliação? Deus. E ele acabou usando tudo. Usou a inveja e a raiva para empurrar José à terra do Egito, porque ele iria ser o homem que iria guardar toda a terra da fome. E Jacó não ia liberar ele de jeito nenhum, né? Pela leitura dá para entender isso. É aquele filho que, não, meu filho não vai para missões de jeito nenhum. Lá onde morre, não, de jeito nenhum. Então Deus criou uma situação para levar. A situação também Deus usou para tratar os irmãos que tinham raiva e inveja no coração. Eles também ficaram 13 anos com essa culpa no lombo. E o tempo todo no texto você vê que eles falam assim, isso deve acontecer porque a gente fez isso mesmo, nosso irmão. Cara, isso está acontecendo porque... Todos os dias que aqueles homens dormiram e acordaram, eles conviveram com aquela culpa. E eles olhavam para o pai deles, eles sabiam a verdade. E olha que Deus foi usando isso para também amassar o coração deles, né? Lembra? Eles eram bravos, mataram toda aquela população só por causa da... Só não, porque foi muito grave a situação da irmã que foi violentada, mas eles mataram todos os homens. Eram homens sanguinários. Então assim, Deus ele realmente vai avançando conosco, só dá determinação para a gente marchar e prosseguir e resolver aquilo que tiver para ser resolvido dentro de nós. O que ficou, ficou. Imagina se Moisés pensasse dia e noite no cara que ele matou. Então, se temos que lembrar de alguma coisa, temos que lembrar que o nosso mestre um dia veio a essa terra, que Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade. Ele revelou o Pai, Ele trouxe o seu reino, Ele falou do seu reino, Ele se entregou voluntariamente em uma cruz e ressuscitou. Isso nós temos que lembrar, porque é essa lembrança que todos os dias vai nos impulsionar para Ele. Quando nós ceamos, isso é meu corpo que é dado por vós, comei. Isso é meu sangue da nova aliança. Bebei em memória de mim, até que eu venha. Tudo empurra a gente para onde? Do alvo. Qualquer coisa que pareça boa, qualquer coisa que pareça ruim, que está fora do alvo, irmão, não olha. Vamos pedir junto graça a Deus, para Deus falar assim, Senhor, eu quero aqui. Sabe? E dar graça para resolver, né? Era isso que o Senhor tinha